Como nós sabemos que a palavra de Deus ela se renova, né? Cada dia. Nós às vezes já temos lido ela aqui, mas ela se renova cada manhã. Capítulo 10, verso 1, nós vamos ler até o 21. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas ao teu coração, quem subirá ao céu? Isto é a trazer do alto a Cristo? Uma pergunta. Ou quem descerá ao abismo? Isto é a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Outra pergunta. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras dizem: todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, ricos para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés: eu vos meterei em ciúme com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Grandioso e eterno Pai Celestial, aqui está, ó Deus, essa leitura desta manhã, Senhor, que o Senhor possa vivificar em nossos corações e trazer a nós o entendimento, Senhor, para que essas palavras possam ser vivas dentro de cada um de nós e que nós possamos, ó Deus, ter o entendimento dado pelo Teu Espírito Santo para não sermos enganados, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos. Aqui nós
Começamos vendo o apóstolo São Paulo falando do desejo do coração dele, né? Da oração a Deus por Israel. Então ele diz, o desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Agora aqui ele volta a dizer assim, porque ele dou testemunho de que tem zelo de Deus. Agora, o que Paulo está dizendo aqui quando ele diz que ele dou testemunho de que tem zelo de Deus? Porque Israel é zeloso pelas coisas de Deus. Israel é zeloso pelas coisas de Deus. Ao ponto que nós sabemos, já foi falar isso aqui, que Israel entende que quando o Messias deles vier, ele será Deus. Não há um outro, não é um outro Deus, mas será Deus. Israel crê nisso. Porque eles não creram no Messias, porque eles não creram que o Messias já veio. Eles não creram, né? Agora, só que os que crerem que Jesus é o Messias e que já veio e que é o Salvador deles, esses também recebem salvação. Porque veja bem como está aqui, não somente eles, os israelitas, mas os gregos. O que o grego representa? O grego representa o gentio, representa outra raça, porque é considerado o grego e o israelita, né? Então aqui, cumprido João capítulo 1, a todos quanto receberam é dado o direito de se tornarem ou serem feitos filhos de Deus. Todos que receber, que crer e aceitar, esse é dado o direito de ser filho de Deus. Então aqui ele diz aqui, porque lhe dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Por que Israel tem zelo de Deus, não com entendimento? Aqui, porque ele dá a resposta aqui, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitou à justiça de Deus. Qual é a justiça de Israel? Que eles estabeleceram sua própria justiça? A justiça da lei que foi estabelecida por Moisés, eles permanecem nela. Então, o que é a lei? A lei é: se você matar, você tem que morrer. Se você ferir, você tem que ser ferido. Se você roubar, você tem que... É dente por dente, olho por olho. Isso é a lei. Essa é a justiça da lei, essa é a lei de Moisés, e essa é a lei que os israelitas aceitam e crê e praticam. Mas acontece que eles não aceitaram a justiça de Deus, que é a graça, Cristo, o favor imerecido. Então quer dizer, você tem que fazer tudo que é feito pela lei para se salvar na concepção de Israel, isto é, a justiça da lei, a justiça dada por Moisés através da lei e crida pelo israelita. Então eles não dispensaram essa justiça que é feita por Moisés para receber a justiça de Deus, que é pela graça. Aí agora aqui ele volta e diz assim, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então agora não é mais você, porque eu nunca roubei, porque a lei diz que eu não devia roubar. Eu nunca matei, porque a lei diz que eu não deveria matar. Eu nunca fiz nada de errado, isso é justiça própria. A lei da fé: se você já matou, não mate mais. Se você já roubou, não roube mais. Se você fez algo, não faça mais, porque você não está vivendo pela lei, mas a graça. Jesus veio para te absolver. Você não precisa pagar por aquilo que você fez, porque Josué construiu uma cidade, e naquela cidade era lugar de refúgio, porque tinha muitas pessoas sendo condenadas injustamente. E quando as pessoas como é que diz, anunciava que aquela pessoa tinha feito tal ato, a lei punia, tinha que ser punido pela lei. Então Josué providenciou aquela cidade. Quem fosse realmente inocente podia correr para lá, para aquela cidade, que entrando ali, ninguém entrava para tirar de lá.
Agora, quando ele chegasse na portaria daquela cidade, ele tinha que chegar e ser verdadeiro. Gente, isso é um tipo muito perfeito da eternidade. Isso é um tipo muito perfeito da salvação. Tinha que ser verdadeiro. Se chegasse naquela portaria ali e mentisse, devia, mas estava fugindo da culpa, e não fosse verdadeiro, a Bíblia diz que quando aqueles no qual ele devia viesse na portaria e contasse a versão verdadeira do que aquele moço que estava lá dentro tinha praticado, o que aconteceria? Eles entravam. Eles podiam estar até diante do altar, eles eram tirados e levados para pagar o que ele devia, porque ele não foi verdadeiro ao chegar na portaria. Porque se ele fosse verdadeiro, ele tinha que voltar para pagar a culpa dele, porque era lei. Agora os inocentes não tinha como ninguém tirar de lá, porque não tinha a versão contrária para poder ter a autoridade para entrar e tirar. Então eles eram poupados através daquilo ali. Então Jesus Cristo veio para quê? Para isso. Há muitas pessoas inocentes e há muitos que é possuídos por espírito, mas que desejam a verdade, ter a libertação e recebe a libertação, e a partir dali nunca mais pratica essas coisas, não confiando que será salvo porque não faz aquelas coisas, mas porque Cristo salvou. Essa é a justiça de Deus. Não é a justiça de Moisés dada através da lei, no qual tem que ser usada como Israel sempre usou e usa. Agora veja aqui, ó. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Agora veja, olha, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, olha o que ele diz: o homem que fizer estas coisas viverá por ela, a lei. Então, fez maldade, não quer que a maldade seja feita, a lei, então você tem que receber a maldade, porque você fez maldade. E a lei dá a descrição de como deve ser para aqueles que vivem pela lei. Agora vem aqui no 6 e diz assim, ó, mas a justiça que é pela fé diz assim, não diga em teu coração, quem subirá ao céu? Como nós temos visto muitas pessoas dizerem isso. Ah, ninguém vai para o céu, nada. Onde já viu comedor de carne, comedor de isso, aquilo outro, subir para o céu. É que as pessoas estão falando da parte física. Então ele diz aqui, ó, isto é a trazer do alto a Cristo. Dizer quem subirá ao céu, vai trazer Cristo para dentro de você ou para perto de você? Isso não traz. Então, voltar e dizer assim, ou quem descerá ao abismo, como que não houvesse. Isto é a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo para morrer outra vez por alguém? Não. Agora olha o que ele diz. Mas que diz? A palavra está junto de ti, e na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Vocês estão vendo? O que é realmente ter uma vida cristã, o que é viver a justiça de Deus, é andar pela palavra, que você tem ela perto de você. Você tem ela na sua boca. Viver pela palavra não é fazendo penitência, fazendo as coisas. Não é dessa forma. Isso é a lei. É assim que eles viviam. É assim que Israel ainda vive. Mas hoje é aberta exceção para Israel, para qualquer um que receberem a Cristo. Cumprindo João capítulo 1 lá. Agora veja. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus
e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, como é que se confessa a Jesus? As pessoas pensam que é vindo aqui na frente e dizer, eu aceito Jesus. Não, não é isso que é confessar a Jesus. Vamos ver aqui que a leitura diz o que é confessar a Jesus. A leitura que diz. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, confessar a Cristo é crer e demonstrar a crença. Aí, eu digo que eu creio em Cristo. Eu digo que eu creio na palavra dele. Quando a palavra dele me diz algo que não está de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, aí a palavra já não serve mais. Gente, você já imaginou? A Bíblia diz, e Adão conheceu a Eva, e ela teve a Caim, ela concebeu e teve a Caim, disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel. E aí agora vem alguém e diz, não, Caim é filho da serpente. Espera aí, isto é crer na palavra? Isto é acreditar na palavra? Isto é viver a palavra? Aí a Bíblia diz assim, e produzir cada um segundo a sua espécie. E de repente aparece um homem dizendo, a serpente é o pai de um homem. Gente, espera aí. Deus mudou imediatamente ou Deus se confundiu quando estava falando? Foi isso? Agora, é comprovado pela ciência que o esperma de animal nenhum se mistura com o do homem, mas o da serpente misturou. Gente, isso é um evangelho, mas não é o evangelho de Cristo. Não é o evangelho de Cristo. Não é a verdade. Eu creio em Cristo. Não, meu irmão, você não crê. Você crê no que alguém diz. Você crê no que se fala por aí. Você pode crer no seu pastor, você pode crer no seu bispo, no seu profeta, no seu arcebispo. Aonde você, mas em Cristo você não está crendo. Você crê em Cristo é você crer no que está na palavra, seguir por ela. Aí, outra confusão terrível. A semente de Caim não depois do dilúvio, não era mais física, era espiritual. E Davi matou Golias, que era da descendência de Caim. Que confusão desgraçada do inferno é essa, gente? Isso é o que está escrito nas mensagens de William Branham. Depois de Caim, aí depois disse que passou em nenhuma das noras de Noé. Peraí, é espiritual ou é física? Me diz aí. Confusão pura. A árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Jardim do Éden, era a serpente, que Eva comeu do fruto. Depois volta e diz, mas a mulher não é uma árvore, como a Bíblia diz que a mulher é uma árvore à beira do ribeiro de águas. Querendo dizer que a árvore era a mulher. Peraí, é a mulher ou é a serpente? Mensagem de confusão e as pessoas não dão conta disso. Mas graças a Deus que Deus tem trazido para nós é a palavra. Examinar as Escrituras, pois cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia! Aí a Bíblia diz que quem está do outro lado não passa para o lado de cá, que há um abismo que se separa, e de repente aparece um homem que diz que a esposa dele voltou e conversou com ele, e diz que a sua sogra estava sentada do lado da sua esposa, e que ainda deu 2 tapinhas nas costas dele. Que é isso, gente? Que confusão é essa? Que mensagem é essa que está levando o povo para a salvação? Que salvação é essa? Está levando para a perdição.
Então, vamos voltar ao que nós estamos lendo aqui, porque nós estamos solidificados na palavra rocha das eras, Cristo. Porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos. Aleluia! Esse Senhor de todos é nosso, é de cada um que tem o recebido. Aí ele volta aqui e diz assim: rico para com todos os que o invocam. Invocar é receber algo sobre você. Nós conhecemos muito sobre essa questão de invocar. Quando alguém invoca uma entidade, ele recebe aquela entidade nele. E quando nós invocamos a Cristo, a sua palavra, nós recebemos o Espírito Santo em nós. Nós estamos invocando a Cristo para ter o seu Espírito em nossas vidas. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora volta e diz aqui, como pois invocarão aquele a quem não creram? Por que não creram? Porque não foram ensinados da maneira correta. É crido em um Salvador através de intermediário. Você tem que crer num profeta para ser salvo. Você tem que guardar o sábado para ser salvo. Você tem que fazer tudo fisicamente. Muitas coisas você tem que, não pode faltar o culto. Você tem que estar na igreja o tempo todo. Não pode ir mais na igreja? Não estou dizendo isso. Você vem que você é um adorador e você ama o seu Deus. Mas você não vem para ser salvo. Porque tem que pagar o dízimo. Se não pagar o dízimo, eu perco minha salvação. É como que fosse um pagamento. Não. Então não é mais para dar dízimo? Não estou dizendo isso. Você paga os seus dízimos do mesmo jeito como você vem na igreja. Porque você ama o seu Deus. E você quer ver o seu trabalho ser desenvolvido. Mas não é por imposição. Se você não pagar, você não é salvo. Se você não vier, você não é salvo. Não, isso aí é imposição, isso é lei. Ou você faz a coisa no pé da risca, ou você perde sua salvação. Não, Cristo não veio nos salvar para isso. Ele veio nos salvar incondicional. Agora, não é porque é incondicional que você tem que fazer tudo que você acha e que deve fazer. Não, nós temos que fazer o que as Escrituras nos ensinam a fazer. Né? Então, quando Jesus encontrou aqueles escribas e fariseus lá, e um estava se exaltando e o outro sendo humilhado, ele disse: eu dou meus dízimos, eu faço, eu aconteço. E o outro estava lá clamando: Senhor, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia de mim. Aí Jesus disse: olha, vocês dão dízimo do eno, dão dízimo disso, daquilo, mas vocês desprezam o que é de mais importância. Aí ele disse: devem fazer essas coisas. Jesus não cortou o dízimo, ele disse: vocês devem fazer essas coisas, mas não devem omitir as outras. Mas para quê? Para ser salvo? Não. Ele não mandou fazer nada disso para ser salvo. Eu não tenho que amar vocês para ser salvo. Eu tenho que amar porque é o papel de um cristão amar. Eu tenho que desejar o bem a vocês porque é um papel do cristão fazer. Mas para ser salvo? Não. Então não deve. Não, isso está em mim. Eu tenho que fazer isso. Eu amo fazer. Eu não faço por uma força que me obriga a fazer. Não, eu faço por amor. Então é isso. Eu estou aqui por quê? Por amor. Não é porque tem ninguém me forçando a vir. Se você não for, você vai ter uma punição porque você não foi. Não, não é isso. Eu, até enquanto Deus me conceder a oportunidade de estar, eu vou estar. Agora, não para ser salvo. Não. Porque se fosse assim, a cruz não valia nada. Então, eu creio na palavra, creio. Até onde, meu irmão, você crê? Eu creio. Até onde, meu irmão, você crê? Até não chegar um bonitinho dizendo coisas que te agradem? É até ali que você crê? Ou você crê na palavra, independente do que alguém vinha dizer para você? Aí está o segredo. Não, eu creio na palavra independente.
traz essa doutrina, como diz o apóstolo, eu não devo aceitar a doutrina. Não quer dizer que eu não devo aceitar a pessoa. Eu não aceito a doutrina. Quando a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo, nós temos que abandonar todo mundo agora porque não está de acordo conosco? Não. Nós não seguimos a doutrina deles. Nós não concordamos. Nós não compartilhamos da mesma coisa, dizendo igual. Mas nós não somos inimigos. Nós não somos inimigos. É isso que a gente tem que entender. Agora aqui ele vem. Como, pois, invocarão aquele a quem não crê? Eu creio, mas eu tenho que ter isso aqui primeiro. É porque não, ele precisa crer. E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Pregar o quê? O mundo todo está pregando Cristo. O mundo todo está pregando Cristo, segunda pessoa da Trindade. O mundo todo está pregando um Cristo que as pessoas podem ir para onde quiser, fazer o que quiser, podem fazer a vontade do mundo e servir a Deus. E o Cristo que nós pregamos diz que você não pode servir a dois. Porque quando você serve a dois, você vai ter que amar um e aborrecer o outro. Né? Então, ele está sempre corrigindo, mostrando essas coisas para a gente. E aqui ele diz, como crerão se não há quem pregue? Pregar o verdadeiro Cristo, pregar a verdadeira palavra, pregar o verdadeiro amor, pregar a verdadeira comunhão, a verdadeira paz, a verdadeira vida. E como pregarão se não forem enviados? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Quem é esses enviados? Os enviados de Deus têm temor a Deus para poder não ensinar ao povo outra coisa que não seja de Deus. Para cumprir o que o profeta Isaías falou. E aprenderão, e todos aprenderão com Deus. Vocês não estão aprendendo comigo. Vocês estão aprendendo com Deus, por quê? Porque vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Então é Deus o vosso professor. Eu sou um vaso. E se esse vaso amanhã não prestar, é jogado fora. Ah, mas porque eu preguei a verdade o tempo todo, mas a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. As pessoas podem ser salvas pelo que eu estou falando hoje. E amanhã, se eu mudar, e as pessoas me seguirem, vão continuar na salvação? Se a salvação é Cristo, é pela palavra. Nós vamos ouvir aqui, mais um pouquinho aqui embaixo. E como pregarão se não forem enviados? Tem muitos pregando aí sem ser enviado, mas não pregam a verdade. Por quê? Porque não foi enviado para pregar. Então eles são gerados de homens para com homens. E não podem pregar a verdade, e as pessoas nunca vão ouvir, porque eles não são enviados. Como pregarão se não forem enviados? E como está escrito? Agora veja, ó. Quão formosos os pés do que anunciam a paz. Dos que anunciam coisas boas. E o que é boa para nós? A não ser a pura e genuína palavra de Deus. Nós queremos alguma coisa, alguma mistura? Não. Boa é a palavra. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Dizer que crê é uma coisa. Mas uma coisa é você demonstrar o que você crê com a sua atitude, com sua presença, com sua fé. Isso é demonstrar o que você crê. De sorte que a fé, olha aqui, ó, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, se um profeta fala, segundo as Escrituras, diz que se um profeta fala e
aquilo não se cumpre, o profeta é mentiroso. Deus não falou por aquele profeta. Exorte que a fé pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Tem muita gente ouvindo, mas estão crendo, estão recebendo, estão acreditando. É diferente daqueles que nos dias de Jesus viam Jesus, mas não entendiam quem ele era e estavam atrás de outra coisa, ao invés de ver realmente que Deus estava ali realizando obras. Por certo, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, ouvir, escutar, né? Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Israel nunca ouviu falar? Não soube, sim, eles ouviram. O problema é dar crédito no que ouve, né? Mas ouviram. Então aqui vem dizer assim, ó, primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúme com aqueles que não são povo. Então Moisés disse que ele ia fazer com que as pessoas tivessem ciúme de quem? De nós, os gentios, que nem perguntavam por Deus. Éramos adoradores de ídolo, arrumbeiro e assim vai. Era o que era, como a gente estava botando dos carros, isso aí, né? Que as pessoas faziam. Então era assim que os gentios eram, adoradores de ídolo, abominação aos olhos do Senhor. Quando os judeus viram que o evangelho estava sendo prego aos gentios e sendo aceito, aí eles entraram em desespero, eles ficaram aciumados. Moisés disse que eles iam ter ciúmes. Aí agora, conta aqui, ó. Eu os meterei em ciúme com aqueles que não são povo, que nós não é um povo de Deus, com gente insensata. Vos provocarei a ira. E a palavra veio e nós aceitamos, nós recebemos. Mas é todos que querem a palavra como ela é. Agora Isaías no 20, Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não buscaram, porque não me buscaram. Fui manifestado ao que por mim não perguntava. Isso aqui foi nós. Então, quem foi manifestado a um povo que não buscava? Jesus está sendo manifestado no meio de um povo que não buscavam, pelo um povo que não perguntava por ele, porque já tinha seus deuses, já tinha seus ídolos, como muitos hoje ainda vivem assim. E hoje a gente vê o mundo evangélico aí, no mundo inteiro, a grande massa de evangélicos, mas Jesus está manifesto no meio deles. E por que quando você leva a palavra eles rejeitam? Como é que eu tenho Jesus dentro de mim, que é o Espírito Santo, e rejeito a sua palavra? Eu estou dizendo que eu não tenho. Porque quando você tem, você manifesta, você não rejeita. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Isso era o que não acontecia conosco, que Deus está sempre manifestando a nós. Deus não fazia isso para conosco, mas para com Israel sim. Israel, eles viram manifestação de Deus o tempo todo. Israel viu Deus se manifestar através do dilúvio, ou melhor dizendo, não foi Israel lá no dilúvio, não. Israel através de Moisés. Os sinais que Deus fez no Egito para libertar Israel. Israel ainda com seus corações duros. Tudo que Deus falava através de Moisés, ele cumpria para poder o povo entender. Deus manifestando o seu poder através de um endurecimento do coração de um rei,
para mostrar ao seu povo quem ele era e quem Moisés representava, mas Arão. Até que chegou a morte dos primogênitos de Deus, poupando eles, para mostrar o poder deles sendo manifesto. E de repente eles são libertos ali, o faraó libera, eles vão, Deus coloca eles por caminho difícil, para quê? Para mais uma vez manifestar o seu poder diante do Mar Vermelho. Eles atravessam pelo Mar Vermelho a seco, Deus fecha o mar, mata os inimigos. E aí vai, mais poder sendo manifesto, a coluna de fogo acompanhando de noite para iluminar, para eles avançar, e escurecendo lá para os egípcios, a nuvem para trazer sombra para eles caminhar durante o dia sem fadiga. Não foi suficiente. Quando Deus chama Moisés para poder trazer as tábuas da lei, eles vão lá e juntam tudo que tem e fazem um bezerro de ouro. Que coisa terrível! Depois de ver o que eles viram, achou que Deus já havia abandonado, que Moisés já havia abandonado. E assim foi. Então, Moisés disse: vocês vão ter ciúme de um povo que nunca viu isso. Vocês vão ter ciúme de um povo, vocês vão ficar irados quando um povo que nunca teve isso, nunca viu isso, e ouvir a palavra, vão receber e vocês vão ficar aciumados. Foi isso que Moisés quis dizer, é isso que o apóstolo Paulo aos Romanos repetiu isso aqui. Então ele diz assim, porque convosco falo, saí da leitura, aqui é outra leitura, é o 11 aqui, eu estou indo no 10. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Aí ele volta e diz: mas digo, porventura, não ouviram a palavra de Deus? Eles ouviram a palavra de Deus, eles tiveram a palavra de Deus com eles, no tempo deles, através dos profetas, mas não creram, não deram crédito. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e a sua palavra até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube, eles nunca souberam disso? Claro que souberam, e como souberam, mas ainda assim tinha seus corações endurecidos. Então vem aqui e diz assim: mas digo, primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúme com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Vocês vão ficar irados quando vocês verem o povo recebendo, os gentios, os insensatos recebendo a palavra. Vocês vão ficar irados com isso, mas é vocês mesmos que estão fazendo isso. Então veio para os que eram seus não receberam, ele disse: agora todos quando receberem é dado o direito de se tornarem filhos de Deus, né? Até os filhos do diabo agora Deus vai ter que salvar, os filhos da semente de Caim, física. Que berração terrível, né? Não existe filho físico de Caim, né? Ou da serpente, de Caim existe, né? Caim é homem, mas da serpente não. Então não há filho da serpente físico como homem para poder Deus agora o salvar, porque filhos do diabo é o que é feito pela palavra torcida, descrendo de Deus. Porque quem crê em Deus é filho de Deus, que nasce de Deus da palavra, vive por Deus pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esse é filho de Deus que obedece ao Pai. Agora aqueles que não obedecem à palavra e faz a vontade do diabo, é mentir, roubar coisas erradas, torcer as escrituras, esse torna-se filho do diabo, mas não é físico, é espiritual. E as obras que eles fazem não podem vir à luz, mas quem é filho de Deus vive na luz e não tem vergonha do que faz, porque ele na luz está. Aleluia. Então é isso que manifesta. Que tipo de obra você faz, meu amigo? Essa obra aí é obra do diabo, não é obra de Deus. Então você está mostrando que você é filho dele. Você nasceu da mentira. Você nasceu da verdade. Você
Você então está manifestando Deus. Agora, fisicamente, todos vocês são filhos do homem. Todos são filhos do homem. Agora, espiritual, conforme o que manifesta, mostra ser. Sua manifestação é de um perdido. Sua demonstração é de um perdido. Não físico, filho do diabo. Aí agora vem Jesus e diz: todos quanto receber. Sim, Senhor. E aqueles que são filhos do diabo também? Porque isso está dizendo que é todos. Ou essa escritura não é verdadeira? Então, irmãos, está aí por terra a doutrina do falso ensinamento, dizendo o que essa escritura não diz. Então, fisicamente, Jesus disse: certamente vocês são filhos de Abraão. Mas a obra que vocês manifestam diz que vocês são filhos do diabo, espiritualmente. Estão gerando da mentira, estão gerando do engano, estão gerando do ódio, estão gerando da ira, estão gerando do desejar mal ao próximo. Mas se vocês fossem realmente filhos de Abraão pela fé, nascidos de novo da palavra, vocês me amariam, porque Jesus disse. Porque eu vos digo a verdade, vocês não podem crer? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas vocês não ouvem a palavra que eu falo, vocês não creem, vocês têm que culpar o diabo, vocês vão gerar da mentira, do engano. Então, aí está. Nosso ensinamento de hoje, nossa escola, que Deus possa ricamente abençoar cada um de nós. Ele já abençoou através da sua palavra e também abençoar aqueles que hão de nos ouvir através deste canal. Amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai celestial, nós estamos agradecidos por esse momento, esta manhã, por essa escola, pela tua palavra, Senhor, em nossos corações, trabalhando nós a cada instante, mostrando que nós amamos a Cristo, nós amamos a sua palavra, nós nascemos no seu reino e Ele é quem domina nossas vidas. Por isso, Pai, eis-nos aqui, abençoa, Pai, fortalece também, liberta os que ouvirem esse ensinamento, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo é para o louvor da tua glória que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.